Fala, meus queridos, tudo certinho? Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a montar um diagrama de Linus Pauling a partir de duas informações básicas que a gente tem na química, tá bom? Então, assim, o diagrama de Linus Pauling serve para a gente fazer a distribuição eletrônica de átomos e íons, tá? E é muito interessante você saber montar esse diagrama para o caso que você preste uma prova e não tenha esse diagrama ou algum exame ou coisa do tipo, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber para montar o diagrama de Linus Pauling se refere às camadas da eletrosfera. Então, eu tenho a camada K, camada L, camada M, N, O, P e, por fim, a camada Q, ok? Então, são as 7 camadas que eu tenho na eletrosfera. O que acontece? Eu tenho nessas 7 camadas números máximos de elétrons para poder colocar em cada uma delas, tá? Então, o número máximo de elétrons na camada K, por exemplo, é de 2 elétrons. O número máximo da camada L é de 8 elétrons. O número máximo da camada M é de 18 elétrons. O número máximo da camada N é de 32 elétrons, assim como na camada O, 32 elétrons. A camada P comporta 18 elétrons no máximo, enquanto a camada Q comporta 8 elétrons. Então, essa informação é a primeira informação básica que você tem que saber, tá? Então, se você tiver em mente o 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, você já começa muito bem para montar o seu diagrama, tá? Pessoal, a segunda informação que você precisa ter na cabeça é o seguinte: cada camada dessa pode se dividir em até 4 subníveis. A camada K, por exemplo, ela tem um subnível só, que é o subnível S. A camada L tem 2 subníveis. A camada M tem 3 subníveis. E a camada N tem 4 subníveis. O que você precisa saber não é exatamente isso. Você precisa saber o seguinte: que esses subníveis recebem nomes, tá? S, P, D e F, ok? E que cada um desses subníveis apresenta um número máximo de elétrons também. O subnível S comporta 2 elétrons, o subnível P comporta até 6 elétrons, o subnível D comporta até 10 elétrons e o subnível F comporta até 14 elétrons. Então, tendo as informações do número máximo de elétrons em cada camada e em cada subnível, você já consegue montar o seu diagrama de Linus Pauling. Como é que a gente vai começar a fazer isso? Olha só. Pessoal, se a camada K pode ter no máximo 2 elétrons, o único subnível que ela pode ter é o subnível S. Você vem aqui e coloca um S, ok? Se a camada L pode ter 8 elétrons, ela pode ter, então, 2 subníveis, o S e o P. 2 mais 6 dá 8. Eu venho aqui e coloco um S e um P, tá? A camada M, ela pode ter 18 elétrons, então ela pode ter os 3 primeiros subníveis aqui, S, P e D. 2 mais 6 são 8, com 10, 18 elétrons. Eu venho aqui e coloco S, P e D, ok? A camada N, ela comporta 32 elétrons. Então, eu consigo ter na camada N os 4 subníveis, S, P, D e F. 2 mais 6 são 8, com 10 são 18, com 14 são 32. Eu venho aqui e coloco S, P, D e F. Pessoal, a camada O também comporta 32 elétrons, então o raciocínio é o mesmo da camada N. S, P, D e F, somatória, 32. Venho aqui e coloco S, P, D e F. Ok? Para a camada P, que comporta 18 elétrons, eu vou poder ter o subnível S, o subnível P e o subnível D. S, P e D. 2 mais 6 são 8, com 10 são 18. E, finalmente, na camada Q, eu posso ter os subníveis S e P. 2 mais 6 são 8 elétrons, ok? Percebam que a cara do nosso diagrama já começa a surgir aqui. Gente, a segunda coisa que vocês vão colocar aqui no nosso diagrama é o seguinte: a posição de cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, a camada K é a primeira camada. Você vem aqui e coloca o número 1. A camada L é a segunda camada. Você coloca o número 2.
Esse camarada também está na camada L. Então, você coloca o 2 aqui também. E assim por diante. Camada M é a terceira camada. Camada N é a quarta camada. Camada O é a quinta camada eletrônica. Camada P é a sexta camada. E a camada Q é a sétima camada. Perfeito? Para finalizar a montagem do diagrama, o que você faz? Você coloca como expoente desses subníveis aqui o número máximo de elétrons que você pode ter em cada subnível. No caso do subnível S, você pode ter no máximo 2 elétrons. Você coloca como expoente o número 2 aqui em todo mundo. No caso do subnível P, você pode ter no máximo 6 elétrons. Você coloca o expoente 6 aqui em todo mundo. No caso do subnível D, você pode ter no máximo 10 elétrons. Você coloca o expoente 10 aqui em todo mundo. E, por fim, o expoente 14 para o subnível F, porque você pode ter no máximo 14 elétrons nesse subnível, tá? Pessoal, como finalização total da montagem do diagrama, basta agora passar as diagonais que vão servir para a gente usá-lo, ok? Então, eu começo num S2, passo minha primeira diagonal, depois eu vou para o 2S2, perfeito? Depois eu venho para o 2P6, passando pelo 3S2, ok? Depois eu venho para o 3P6, passando pelo 4S2, tudo bem? Depois eu venho para o 3D10, passando pelo 4P6 e pelo 5S2. Posteriormente, venho para o 4D10, passando pelo 5P6 e pelo 6S2. Em seguida, 4F14, passando pelo 5D10, pelo 6P6 e pelo 7S2. E, finalmente, 5F14, passando pelo 6D10 e finalizando com 7P6. Tudo bem? Percebam o seguinte, esse expoente aqui é o número de elétrons que você quer distribuir nos seus subníveis, tá? Então, por exemplo, para fazer a distribuição do átomo de sódio, um átomo neutro de sódio, que tem número atômico 11, vamos considerar que ele também tem 11 elétrons. Perfeito? Considerando que ele também tem 11 elétrons, o que a gente vai fazer? Começar a distribuição somando esses expoentes e seguindo as setas diagonais que a gente desenhou. Então, eu começo lá, um S2, terminei a seta, volto para a segunda, 2S2, terminei essa seta, venho para a terceira, 2P6, venho para o 3S e percebo o seguinte, 2 mais 2 são 4, com 6 são 10. Eu preciso somente de um elétron para finalizar a minha distribuição eletrônica do átomo de sódio, ok? 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima.